Abacuque, pouco sabemos sobre Abacuque, mas a maneira que ele age, a maneira que ele fala aqui no seu livro, uma maneira muito diferente do que os outros profetas. Porque os profetas, eles recebiam a mensagem de Deus e anunciavam ao povo. Abacuque, ele faz o processo inverso. Abacuque, ele vê ali a situação do seu povo, da sua nação, e ele vai até Deus interceder pela sua nação. Então, Abacuque capítulo 1, nós podemos ver que, vamos começar aqui em capítulo 1. Então, Abacuque, nós vemos que ele entra num diálogo questionando a Deus sobre as injustiças, a justiça que está acontecendo ali, a injustiça que está acontecendo na sua nação. A estrutura do livro é muito... Ele trabalha com questões, perguntas. Tem duas questões principais que nós vamos ver nesta noite, que ele fala, que ele questiona a Deus. Mas é um livro pequeno, né? Por isso que é classificado como profeta menor. Geralmente nós temos duas classificações, profetas maiores, como Isaías, Jeremias, que são livros mais extensos, e os profetas menores, como Naum, Abacuque, Sofanias, que são profetas que escreveram menos. Mas isso não significa que são textos menos importantes. São textos que nós precisamos estudar. Abacuque capítulo 1, ele diz assim, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Apesar de ser um livro escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo, ser um livro que tem mais de 2.000 anos que foi escrito para nós, 2.500 anos aproximadamente. Quando nós lemos essas primeiras frases aqui, parece que ele está falando do nosso tempo. Parece que está falando do nosso tempo. Dessas duas perguntas que ele faz aqui, a primeira está aqui nesse texto. A primeira refere-se à aparência, à tolerância de Deus, de Yahvé, em relação ao pecado, especialmente à injustiça. Ele chega diante de Deus e diz assim: até quando, Senhor? Gritar-te-ei, verso 2, gritar-te-ei, e não salvarás. Então esse profeta, ele age, alguns poderiam dizer assim, mas esse profeta é muito irreverente. Como ele chega diante de Deus e começa a gritar? Como que ele chega diante de Deus e começa a acusar a Deus, começa a anunciar Deus, falar: Deus, até quando, Deus? Isso aqui mostra que quando nós temos intimidade com Deus, nós não precisamos usar máscara. Nós podemos chegar diante de Deus e mostrar a nossa ferida, mostrar o nosso coração. Podemos falar de maneira sincera com Deus, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando nós temos intimidade com Deus, podemos conversar com Deus e falar: Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo, Deus? Não está vendo essa injustiça acontecendo no meu país, na minha nação? E aí ele fala, no verso de número 4, diz assim, verso 3, ele diz assim: por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Eu não sei o que é melhor, ser cego ou ver. Tem horas que parece ser cego, mas aqui o profeta está dizendo: por que o Senhor me mostra? Porque eu não sou igual a todo mundo, que passo nas ruas e nas praças, e vejo esses moradores de rua, e passo por cima deles como eles fossem lixo. Mas porque para mim, Senhor, o Senhor mostra essas pessoas, esses seres humanos que estão sofrendo, passando necessidade,
Por que que o Senhor me mostra, Senhor, esses governantes que gastam aí em um almoço 3, 4 salários mínimos, enquanto nós, para o trabalhador braçal, gasta-se semanas e semanas trabalhando para ganhar metade de um almoço que um desses governantes ganham, ou gastam durante a semana? Por que que o Senhor me mostra, Senhor, essas injustiças? Porque eu não posso viver como todo mundo, cego, sem ver esses males, sem ver essas crianças sendo abusadas, sem ver essas crianças passando necessidade, sem ligar a minha TV e talvez, como todo mundo, assistir esses programas de TV e não me enojar, e não me sentir angustiado de ver ali crianças levando a sexualidade, um jornal passando ali, distorcendo as informações. Por que, Senhor, eu não posso ser como todo mundo? E estar calmo, tranquilo, diante das injustiças desta humanidade? Aí o profeta então começa a questionar a Deus: por que, Senhor? Por que que o Senhor me mostra essas coisas? Por que que o Senhor faz me ver? Eu não sei qual é o melhor, ver ou ser cego. Isso é, ver e ficar apático a tanta injustiça. Não sei se muitos de nós se acostumamos com tanta iniquidade, tanta violência, tanta injustiça, tanta corrupção, ou será que só alguns iluminados como Abacuque conseguem ver tanta maldade que acontece na terra? Vivemos uma semana difícil para o cristianismo. Não importa se você aí é católico, pentecostal ou um batista. Lucas capítulo 17, verso 1, Jesus diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Vimos uma semana terrível para o cristianismo. Vemos cristãos sendo protagonistas nas sessões criminais nos jornais, suspeitos de vários crimes. É uma que se declara pastora, que tramou a morte do seu próprio marido. É outro que se diz padre, sacerdote, líder da igreja, acusado de cometer atos de orgias sexuais e de desvio de dinheiro da contribuição dos fiéis. É outro que se diz pastor e lidera grupos partidários, acusado e sendo preso de desvio de dinheiro da saúde de pessoas que estavam ali aguardando um leito do hospital. Vivemos um tempo difícil na nossa nação. Vivemos um tempo difícil para ser chamado de cristão, aonde nós vemos dentro da nossa própria gente, pessoas que se dizem cristãos, cometendo as piores injustiças na face da terra. Deus odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça porque ela perverte o seu mundo. O objetivo de Deus para a justiça é que ela reinasse nesse mundo através das pessoas feitas à sua imagem. Ele chama as pessoas para cuidar uns dos outros em amor e para aliviar o seu sofrimento. Ei, igreja! É tempo da igreja ser igreja. Deus chama a igreja para iluminar no meio das trevas, mas enquanto esta igreja se apaga a sua luz e se envolve com as trevas, aonde este mundo vai parar? A igreja é a esperança deste mundo. Jesus levanta o seu povo, a sua nação, para ser a luz do mundo, o sal da terra. Deus espera que a sua justiça reine, que a sua justiça seja empregada, e como Ele pretende fazer isso? Através da sua igreja. Dizer em Romanos capítulo 14, verso 17, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja do Senhor, temos visto uma igreja se vendendo a mamon, uma igreja idolatrando mamon, idolatrando este mundo, idolatrando a injustiça para ganhos pessoais. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que luta pela justiça, que luta pela paz, é uma igreja que vive, apesar das dificuldades, das circunstâncias deste mundo, alegres, porque está cheia do Espírito Santo. Ó Senhor, porque me faz ver, porque me faz enxergar
tanta injustiça? Por que me faz ver? Abacuque clama a Deus, esta opressão. No verso 2 ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. A boa notícia é que Deus responde à indagação do profeta. É boa notícia é que Deus continua respondendo à oração do seu povo. A boa notícia é que apesar de tantas essas circunstâncias difíceis, essas injustiças, Deus continua reinando. A boa notícia é que Deus responde à indagação do profeta. Só que não posso garantir que o profeta vai gostar do que Deus vai responder para ele. É como aquelas respostas às nossas indagações a Deus, que muitas vezes nos surpreendemos com a resposta de Deus. Quantos de nós já fomos surpreendidos enquanto orávamos, pedimos a Deus, e Deus respondeu, mas não como nós gostaríamos, não como nós desejamos. A boa notícia, que a vontade de Deus sempre é melhor do que os nossos desejos e vontades. Abacuque então recebe a voz de Deus. Veja o verso 5. Abacuque 1, verso 5, Deus vai responder a Abacuque, o profeta. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em nossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo para Abacuque: olha, eu vou realizar uma obra nesta nação, que se você soubesse, se as pessoas soubessem, elas não creriam, mas eu vou fazer. O que eu vou fazer? Verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradores que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam entre eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Perceba então, que a resposta de Deus para Abacuque, não era uma das melhores. Porque Deus poderia ter falado para Abacuque: não, Abacuque, eu vou acabar com toda a maldade na face da terra. Eu vou tirar esses governantes impetuosos, ladrões. Eu vou acabar com a injustiça desse país. Mas Deus fala: não vou fazer desta forma. Eu vou trazer uma outra nação, tão terrível quanto. E esta nação, ela vai entrar no seu país, e vai destruir esse país. E ela vai consumir esse país, vai levar cativo os moradores do seu país. Que resposta! A resposta de Deus aqui a essa indagação surpreende. É uma resposta inesperada. Muitas vezes temos uma resposta assim de Deus. Você busca a Deus e ora ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. E aí diz: Senhor, use a minha vida para o seu propósito. Deus responde: quero que você deixe tudo e todos e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que resposta! Não, Deus, não é isso que eu quero, Deus. Eu estou te entregando tudo, Deus, para o Senhor fazer a minha vida prosperar. Me dar uma boa casa, um bom emprego. Deus está dizendo: não, meu filho, não, minha filha, eu não quero você aí. Eu quero você entre as nações. Eu quero que a minha luz brilhe através de você, como um profeta, como uma profeta do Senhor entre as nações. Muitas vezes Deus surpreende. Quantas vezes você está orando: não, ó Senhor, eu quero casar, quero namorar, quero ter filhos, quero ter uma casa. Deus está dizendo: não, eu não quero te usar para essas coisas, quero ter uma obra muito maior para você. Não é aí neste lugar, não é nesta casa, não é essa direção. E Deus muitas vezes fala ao nosso coração. Aí o profeta Abacuque novamente recorre a Deus e começa a questionar Deus: como assim, Deus? O Senhor vai usar um instrumento, pode usar um instrumento injusto, um instrumento tão cruel, desumano, para punir essa nação justa, a sua nação.
Como, Deus, como você pode fazer isso? Veja só no verso 13. Abacuque, então, a segunda pergunta aqui no livro de Abacuque, nesse parte do verso 12 em diante, mas vamos ler o 13. Aí Abacuque diz assim: Deus, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque podeis tolerar o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Com a expectativa, diante dessa pergunta, Abacuque fica esperando a resposta de Deus. Abacuque então vira para Deus: Deus, como, Deus? Você vai trazer uma nação mais injusta, mais pecadora, mais cruel, para punir o justo, o seu povo? Aí Abacuque fica esperando a resposta. Capítulo 2, verso 1 diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que toda vez que nós oramos, pode aguardar que Deus responde a oração. Deus responde a oração. Talvez não da maneira que nós esperamos, mas Deus sempre responde a oração. Veja no verso seguinte, verso 4, a resposta de Deus, o que Deus vai responder sobre este povo. A resposta de Deus vem como uma promessa, e talvez isso acalme o coração do profeta. Verso número 4, ele diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos repetir a parte B desse versículo? Mas o justo viverá pela sua fé. Para você decorar agora esse versículo. Mas o justo viverá pela sua fé. Para entender o texto, entender o livro de Abacuque, esse texto aqui é chave. Ele diz assim: o soberbo, a sua alma não é reta nele. Atenção, o soberbo. Mas o justo vive por fé. O soberbo não. O soberbo vive confiando em quem? Em si mesmo, na sua sabedoria, na força da sua arma, na força do seu exército, na força do seu cavalo, na força da sua inteligência. Mas o justo, ele vive por quem? Pela fé. E nessa noite eu quero perguntar: há pessoas soberbas aqui, ou há pessoas que vivem pela fé? Que em nome de Jesus, se você está com uma expectativa do seu futuro, sobre coisas que você talvez está lutando pela força do seu braço somente, que nesta noite você confie a sua vida no Senhor Jesus. A resposta de Deus vem como uma resposta a uma promessa. Ele vai dizer no verso 4, verso 5: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, o soberbo, ele pode se enganar, ele achar que está tudo bem com ele. Estou bem na fita, não vai acontecer nada. O soberbo, então, ele vai ali para aquele motel, para aquele adultério, e acha assim: não, está tudo bem. O soberbo acha: não, eu vou ganhar esse dinheiro de maneira ilícita, eu vou desviar aqui alguns milhares de dinheiro, mas ninguém vai perceber. É uma nação injusta mesmo. Então o soberbo, ele faz o mal e pratica o mal e acha que nada vai acontecer. Mas a Bíblia diz que eles estão enganados. E aqui Deus fala pelo menos 5 motivos que a ira dele viria sobre os caldeus, sobre aqueles que invadiriam a terra do seu povo. Primeiro, verso de número 6, capítulo 2. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que acumula o que não é seu.
Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então preste atenção. A justiça de Deus viria sobre eles. Por quê? Primeiro, porque eles estavam pegando, acumulando coisas que não eram deles. Não agimos com soberba, irmãos. Reconhecemos aquilo que é nosso, e aquilo que não é nosso, descanse no Senhor. Nada de ficar tomando aquilo que não é seu. Se não chegou até você, não é o tempo de Deus. O seu tempo chegará. Amém? Amém. O segundo motivo na qual aquele povo seria condenado, a ira de Deus viria contra eles, verso de número 9. Ele diz assim: ai daqueles que em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ele está dizendo o seguinte: ai daqueles que além de acumular coisas que não são de maneira lícita, de ganhar o dinheiro de maneira lícita, e ainda tentar fazer a sua casa em lugares de difícil acesso, que ninguém vai alcançar, ai de vocês, porque existe um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece. Quem poderá fugir das mãos do Senhor? Ó soberbo, você acha que vai ficar nesse momento dessa situação, né? Tem uma frase que diz assim: o diabo, Satanás, ajuda a cometer o pecado, ajuda a cometer o adultério, ajuda a cometer a maldade, ajuda a você tentar roubar, matar e destruir do outro. Mas o Satanás não ajuda a esconder, não. Não ajuda a se esconder de Deus, não. Porque um dia a justiça de Deus virá. O terceiro motivo está no verso 12. Diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O quarto motivo, verso 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturada a bebida, o seu furor, e o que embebeda para ali contemplar as vergonhas. Verso de número 19, o quinto motivo: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ai daqueles que estão confiando em um Deus que não vê, que não fala, que não escuta. Um dia o Senhor trará justiça contra esta nação. A boa notícia, então, ao profeta, é como aquele ditado, né, o ditado popular que diz: a justiça de Deus tarda. A justiça de Deus tarda, mas não falha. A bem verdade é que a justiça de Deus não tarda. Mas Pedro, conforme Pedro diz lá em 2 Pedro 3,9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ei, preste atenção. A justiça de Deus não tarda, mas a misericórdia do Senhor, a sua bondade, o seu amor, Ele é longânimo. O desejo de Deus nessa noite é que você se arrependa dos seus pecados, que você fuja desse caminho de morte, largue essa soberba e confie, deposita sua fé no Salvador, que hoje Ele vai te salvar. A justiça de Deus não tarda, é que a bondade e a misericórdia de Deus está hoje operando na face da terra, para que este ímpio, para que este algoz, para que este ladrão, para que este roubador, para que este abusador, para que este assassino, para que este ladrão, para que este corrupto, para que este injusto, que nesta noite, que está ouvindo esta palavra, a bondade e a misericórdia de Deus possa te alcançar, antes que a ira de Deus te alcance. João capítulo de número 3, verso de número 16, mostra para nós que Deus deseja que todos sejam salvos, todos se arrependam dos seus pecados. Todos vão ser salvos? Claro que não. O texto em João 3,16 mostra para nós que somente aqueles que creem em Jesus poderão ser salvos.
João 3,16 diz assim, vamos juntos, igreja? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ao crer em Jesus, se arrependa do seu pecado e seja batizado e receba o Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro ensina isso. Pedro respondeu dizendo assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A justiça de Deus não tarda. Então não espere, meu irmão e minha irmã, que a ira de Deus venha contra a sua vida. É noite de você se arrepender dos seus pecados. É noite de você confiar a sua vida a Jesus, para que a sua vida seja transformada. Abacuque, então, responde a Deus, responde a esta garantia de justiça e do amor de Deus, com um salmo de adoração no capítulo 3, o qual termina com uma comovente expressão de confiança do profeta de Deus. Abacuque capítulo 3, verso 4, diz assim, o último capítulo do livro de Abacuque, o verso 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Esse livro foi escrito há mais de 2.500 anos, mas parece que é um texto para hoje. Esta peste que circunda o nosso mundo não está desenfreada, não está descontrolada, mas não existe um Deus que controla todas as coisas. Esta peste que tem abalado o mundo, e essas pestes que estão por vir, Deus está no controle de todas as coisas. E o profeta reconhece isso, ele diz no verso 16, no capítulo 3, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. A justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. Aí no verso 17 ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Você pode repetir isso comigo? Ainda nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém? Todavia, eu me alegrarei no meu Senhor. Pode vir a peste, pode passar a peste, pode faltar a figueira, pode faltar o alimento, pode faltar ao gado, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, pois nele confiarei. Sabemos pouca coisa sobre Abacuque, mas sabe o que significa o nome Abacuque? Abraço, abraço. E parece que exatamente como Abacuque termina esse livro. Abacuque
inicia indignado com a injustiça, com as maldades que lhe cercam. E Deus fala que vai trazer a ira dele sobre a face da terra. E Abacuque então fala: eu vou descansar em Deus, e eu vou abraçar a este Deus, eu vou ficar abraçado com este Deus, eu vou me apegar a este Deus, porque este Deus é o Deus da minha salvação. Com Ele abraçado, jamais perderei a alegria, jamais ficarei abalado. Pode passar as dificuldades, pode passar as lutas, mas eu sei em quem eu confio, estou seguro, estou bem certo, que Ele é poderoso e que vai passar os céus e a terra, mas eu confio nele, confio no meu Senhor. Abraço, e parece que é isso que ele faz. Ele abraça a Deus e aceita os seus desígnios, confiante que em todos os momentos da sua vida encontraria alegria no Senhor. Que nesta noite, eu não sei o que você passa, eu não sei as dores, o sofrimento talvez que você esteja passando, mas faça como Abacuque, abraça-se ao Senhor, confie nele, arrependa dos seus pecados. Se você está vivendo como injusto, como ímpio, como ladrão, como roubador, como um adúltero, que nesta noite, Jesus pode transformar a sua história. A ira de Deus, a casa ainda não caiu, a sua casa ainda não caiu, porque a bondade de Deus está sobre a sua vida, e Ele está esperando que nesta noite, você se arrependa, e seja transformado, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, para viver uma nova vida, uma nova história. Nós vamos cantar uma canção, e logo depois dessa canção quero orar pela sua vida. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você que está nos acompanhando pela internet, deixe o seu nome aí nos comentários, que eu vou orar por você.